Queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra que tocou o meu coração, de uma forma muito impactante, tão impactante que eu escutei acho que umas 5 vezes, a mesma coisa. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Nós vamos começar com o Senhor Jesus falando. Está lá em Lucas, capítulo 4, verso 25. Lucas 4, está até marcado aqui, eu esqueci. Versículo 25. Então, esse capítulo 4 de Lucas tem a descrição da tentação de Jesus. Começa o versículo falando sobre isso, que o Espírito, Jesus cheio do Espírito Santo foi conduzido ao deserto. E ali ele teve, algumas situações que ele viveu. E quando ele voltou, que daí ele começou o ministério dele, efetivamente. E as pessoas que olhavam para ele falavam assim: escuta, ele não é o filho do José, o carpinteiro? E daí Jesus começa a falar que o profeta, ele tem fama menos na sua casa. E ele vai falando algumas coisas, mas no versículo 25, ele fala algo que remete ao Velho Testamento. Ele fala assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Se nós formos ver aqui 2 situações que Jesus traz à tona aqui, que não houve solução. Ou seja, a unção, ela não foi para a terra de Israel. A unção que estava sendo representada pelo profeta de Deus, ela foi enviada para terras distantes. Ela foi enviada para terras distantes. Foi isso que Jesus quis dizer. Eu acho que talvez ele esteja falando assim: se vocês não aproveitarem agora, isso vai passar e outro vai receber. Mas eu não vou deixar de enviar. E Jesus, ele traz 2 situações aqui. Primeira, da viúva, que era a necessidade de provisão. Havia fome na terra. Provisão. E a outra situação, cura. Foi enviado Naamã para Eliseu, para que ele fosse curado de lepra. Esse culto de hoje é um culto de curas e milagres. E eu trouxe o óleo já aqui, porque hoje nós vamos orar e nós vamos ungir todo mundo aqui. Porque nós cremos, nós somos uma igreja que crê em milagres. Nós somos uma igreja que crê no selo do Espírito Santo. Nós somos uma igreja que crê nos 5 ministérios. Nós cremos na ação do Espírito Santo de Deus fluindo através das pessoas. Deus usa pessoas. Você veio aqui hoje porque você quer algo de Deus. Você está precisando de provisão ou você está precisando de cura. O tempo que nós estamos vivendo hoje é a mesma coisa, porque Jesus disse: nos últimos tempos vai ser que nem nos tempos de Ló, vai ser que nem nos tempos de Noé, e vai ser tempo de muita dificuldade. Tanta dificuldade que ainda se fala, O apóstolo Paulo falou, não foi, pastor? Acho que é, Porventura haveria fé na terra. Jesus mesmo falou. Na volta do Filho do Homem, porventura haveria fé na terra. E aí, existe uma situação que daí Jesus está falando de uma situação bíblica, que é a situação da viúva que foi
recebeu a visita de Elias. Então vamos abrir lá em 1 Reis, capítulo 17. Então, nós temos aqui duas situações. Se nós temos falta de saúde, que é enfermidade, é algo que nos tira do eixo. Porque não existe em nós algo que possa ser feito para que a saúde seja restabelecida. Né? Nós vivemos aí a pandemia do Covid, a gente teve várias situações, muita morte, né? Pessoas que foram assoladas por essa enfermidade. E a outra situação também que a gente viu, que houve uma mobilização por causa do lockdown, para que houvesse uma provisão para o povo não perecer. Né? Creio que a mão de Deus se moveu nisso. Então, a falta de dinheiro, a falta de provisão, ela traz um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, se você não está alicerçado em fé, em Deus, que é a nossa fonte, ela nos tira do prumo. Ela faz com que a gente balance. E nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Mas, louvado seja Deus, os nossos problemas podem ser, né, grandes, né? Mas eles não são maiores do que a fé que Deus colocou nos nossos corações. Né? Deus derramou uma medida de fé nos nossos corações. E essa medida de fé que vai nos alicerçar. E aí nós vamos olhar para aquele que é o provedor. Eu olho para, né, elevo os meus olhos para o alto. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Né? Então, nós temos que ter a nossa vida, essa medida de fé. Se você acha que você não tem, eu estou dizendo para você, porque a Bíblia não mente, irmão. A Bíblia diz que Deus derramou sobre cada um de nós uma medida de fé. Amém? E a cada dia é de fé em fé, de glória em glória, que nós seguimos ao Senhor Jesus. Vai ter dias difíceis? Vai, mas eu creio que o meu Deus é o meu provedor. Ele é o meu provedor. Ele é o meu provedor. E aí, lá em 1 Reis, no capítulo 17, o capítulo inteiro, até o Davi falou assim, o Ivo falou, você vai ler inteiro? Eu falei, eu vou ler inteiro. Vou. Então, assim, os primeiros aqui eu vou só contar para vocês. Houve uma situação, né? Teve toda aquela manifestação, né? Do sacrifício, que Elias fez, restaurou o altar, e daí vieram os sacerdotes de Baal, e daí houve o derramamento da água sobre o sacrifício. Então, encheu o lagar, e Deus mandou fogo do céu, e lambeu a água, e consumiu o sacrifício. E Elias, cheio do poder de Deus, matou todos os profetas de Baal. Todos. Mas, contudo, todavia, porém, os meus alunos adoram isso, eles sempre falam, repetem a mesma coisa. Então, assim, ele se intimidou diante de uma palavra da rainha Jezabel, que falou, tão certo, né? Você vai morrer. Você vai morrer. Então, assim, quando nós olhamos para Elias, e Elias ele é muito citado na Bíblia, ele é citado no Velho Testamento, ele é citado, né, tanto nessa situação em que ele estava sendo o protagonista aqui dessa história, quanto depois, quando nós terminamos ali o Velho Testamento, Deus fala que ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Né? Depois Zacarias cita Elias ali. Depois a gente vê no Monte da Transfiguração Elias de novo. Então a gente vê que Elias ele passou por um momento de guerra espiritual. A representação dos sacerdotes de Baal ali eram as forças das trevas. Era a oposição à ação de Deus no povo de Israel. E ali Elias estava presente. Depois a gente vê Elias passando por um momento de profunda depressão. Então, quando a gente vai falar sobre cura da alma, cura das emoções,
a alma, né, a sede de sentimentos, pensamentos, emoções, a gente usa Elias também, né? Então, quando a gente fala em arrebatamento, a gente fala de Elias também. Então, Elias, ele está presente aí em várias questões. E era um profeta de Deus, um homem que Deus usava muito. E depois dessa situação, ele ficou, então, temeroso, foi para a caverna. Ali ele ficou, então, não queria comer, não queria fazer nada. E Deus foi e falou com ele, falou: Elias, você está fazendo aí, Elias? Ele queria morrer. Ele queria morrer, irmãos. Ele queria morrer. A nossa alma, às vezes, dependendo da pressão que a gente está, a gente quer morrer. Uma vez eu falei para minha mãe: sabe, mãe, eu queria deixar de existir. Eu não queria falar morrer. Eu falei: quero deixar de existir. Mas, irmãos, o que nos traz fortalecimento, e era o que Deus deu um tempo para Elias. Tá bom, Elias, vou te dar um tempinho, tá? Tudo bem. Vai bebendo água aí do ribeiro de Querite. Eu vou mandar o corvo levar sustento para você por um tempo. Vou te dar um tempo para você ver que eu estou com você. Você acha que você está sozinho, cara? Não está. Estou com você, meu. Oi, que quanta gíria, sou bem jovem, né? Estou brincando. Então, várias situações. Deus deu um tempo para ele. E chegou um tempo que ele falou: vamos lá, Elias. Mas para ele sair daquele lugar, Deus moveu e falou para ele: ó, você vai para Sidom, para a cidade de Sarepta, e lá você vai encontrar uma mulher que ela vai estar na porta da cidade. E você vai ter uma conversa com essa mulher e ela é viúva. Daí Elias falou assim: puxa vida, né? Eu não tenho um gato para puxar para o rabo, não tenho nada. Vou ficar na casa da viúva. Viúva, não tem nada, não tem marido para dar sustento para ela. Como que vai ser? Aí que está a chave da questão. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta. Então 17, 1 Reis 17, versículo 8. Versículo 9. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. Então, nessa situação aqui, ela trouxe a água para ele. E indo buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus. Veja, ela não era serva de Deus, porque senão ela teria falado: vive o Senhor nosso Deus. Mas não, ela falou: vive o Senhor teu Deus. Vive o Senhor teu Deus. Que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então, queridos, a vida, ela é cheia de situações. Nós estamos aqui vendo uma situação de falta, de eminente morte, porque não tinha de onde tirar recurso. Tanto que ela falou: nós vamos comer e nós vamos morrer. Mas Deus,
através de Elias, falou para ela, deu uma palavra de alento: não temas. Não temas. Vai e faze conforme o que o Senhor diz. Deus diz. Foi Elias que disse? Quem disse? Deus disse. Vamos repetir isso? Deus disse. A panela, a farinha da panela não faltará. E o azeite da botija não secará. Não vai faltar. Não vai secar. Por quê? Porque Deus disse. Deus disse, queridos, existe poder e autoridade na palavra do Senhor. E nós temos que pegar essa palavra e chamar essa palavra. Deus de Elias. Se você está que nem essa mulher, se Deus não é o teu Deus, fala. Deus de Elias, eu quero ver a provisão. Assim como o Senhor provê na minha vida. Abre lá, já, como é que chama aquele negócio? Armário da cozinha. E fala, Deus disse, não vai faltar. Não vai faltar. Deus mente, irmãos? Deus não mente. Deus não mente. Ele é fiel em tudo que Ele fala. Ele é fiel. E Ele diz que a farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija não faltará. Um dia, até que viesse chuva. Até que viesse chuva. Deus ia trazer a provisão para aquela casa. Até que viesse chuva. Até que Deus liberasse. Até que Deus abrisse os céus. Porque pela palavra da boca de Elias. Olha como Deus honrava o que aquele homem fazia. Ele falou, não vai chover. E por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. Irmão, não é fácil ficar. A provisão de Deus, ela é tão sobrenatural, que nós podemos muitas vezes passar, não tem emprego, vamos pensar assim, estou sem emprego. Mas a provisão de Deus, ela vem. Deus traz. Assim como Deus trouxe os corvos lá para trazer aquelas carnes para ele, para sustentá-lo. Assim como Deus permitiu que aquele ribeiro tivesse água para que ele pudesse beber. Deus estava provendo ali uma multiplicação naquela farinha que estava naquela panela. E Deus estava provendo uma multiplicação naquela botija que tinha aquele azeite. Irmãos, é o poder de Deus. Porque para Deus não tem limites. Nós temos limite. Aqui nessa cachola, muitas vezes, oca, né? A gente não consegue ver Deus, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Não precisa ver a luz no fim do túnel, é a luz da palavra de Deus, irmão. Abre a Bíblia. Aqui tem luz, aqui tem vida. Aqui tem palavra para você declarar e sair de uma inércia em que você está. Tá? Física. Nossa, princípio da inércia. Nada sai do lugar se não der um empurrão. Eu vou empurrar vocês. Em nome de Jesus. E aí vamos ver a continuação da história aqui, ó. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Se ela fez, é porque ela acreditou. Ela teve fé. Ela acreditou. E assim comeu ela e ele e a sua casa um dia. Está escrito lá? Ah, não está lá. Está escrito na Bíblia aí no aplicativo? O que está escrito? Muitos dias. Muitos dias. Muitos dias. Versículo 16. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Não vai faltar. Amém? Amém? Irmãos, existe uma passagem na Bíblia que fala que quando o povo de Israel estava lutando no vale, Moisés, e Josué e Arão, Josué está lutando, Arão e
estavam lá no monte com ele. E Moisés estava orando para o povo. E quando Moisés estava com a mão estendida orando pelo povo, o povo de Israel ganhava. Mas daí cansava o braço, ele baixava o braço, eles tomavam uma sova do inimigo lá embaixo. Aí Arão e Hur perceberam, tem que deixar a mão de Moisés levantada. Cada um catou de um lado. Nós vamos sustentar a tua mão porque nós queremos que o povo avance. Então levanta a tua mão. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Levanta em nome... Olha, estou falando, o nome de Jesus tem poder. Levanta a mão aí, irmão. Fala assim, na minha casa não vai faltar farinha. E na minha casa não vai faltar óleo na botija. Porque o Senhor diz que Ele provê na minha casa. Amém? Receba, tenha fé. Isso aí você tem que se apropriar. Se aproprie, irmão. Se aproprie da palavra de Deus. E olha só. Vamos aqui, né? Tá no azeite, tá no óleo lá. Eles estão comendo todo dia. Beleza, tem comida, barará, almoço, janta, café da tarde, café da manhã e tal. Né? Glória a Deus, a abastança da comilança. E aí vamos para o 17. Ó. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu. Olha outra coisa que atormenta o homem. Enfermidade. Adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nenhum fôlego ficou. O que aconteceu com o menino? Morreu. Oh, meu Deus, morreu o menino. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Ela não conhecia esse Deus de amor. Ela não conhecia Deus. Ela achava que Deus, olha só o que ela falou, veio matar meu filho porque eu tinha iniquidade na minha vida. Foi isso que ela pensou. A presença de Deus aqui, por causa da minha iniquidade, está levando o meu filho. Olha como pensamento deturpado, né? Mas não era isso que Deus queria. Olha a glória de Deus aqui. Olha o que Deus vai fazer. E ele lhe disse, dá-me o teu filho. E ela o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Como era melancólico Elias, não? Já foi lá. Ai, Jesus, matou o menino. Já foi lá. Então, olha lá. Mas ele é um homem de Deus. Ele sabe o Deus que ele serve. Então, se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E Deus não deu nem bola. Deus ouve oração, irmão. Deus ouve oração. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aleluia! E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, olha só, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A palavra, irmão, na tua boca é verdade. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Simples assim. Simples assim. A palavra na tua boca é a verdade. Então, boquinha, vamos abrir e proclamar a palavra, boquinha. Boquinha, abra a boquinha e declare vida. Lá na escola, tem alguém que está lá passando uma necessidade. Se tem alguém falando em morte, chega para você, eu conheço um Deus que traz vida, por que você quer a morte? Se tem lá alguém falando em enfermidade, eu conheço um Deus que cura. Eu conheço.
Eu sou assim com ele, ó. Eu converso com ele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu estou com ele em todo o tempo. E ele habita em mim. E ele quer curar você. Você tem a palavra da verdade na sua boca. Abra a boca. Declare. Abra a boca e declare aquilo que Deus quer fazer. Amém? Eu não vou falar do Naamã, mas eu queria deixar isso para vocês. Quando nós passamos por algumas situações que... Tem várias, né? Você pode fazer alguma coisa? Pensa aí na tua situação. Eu tenho algumas situações que eu penso, Deus, eu não consigo. Deus, eu não consigo. Deus, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo, Deus. Mas eu não sirvo um Deus qualquer. Ele me deixou um manual de instrução aqui que me dá a direção do que eu tenho que fazer. Então, Romanos, capítulo 4 também. Eu gosto muito do número 4. Vocês viram quanto 4? E o meu aniversário é 4/4. Então, ó, Romanos capítulo 4, no versículo 17, diz o seguinte. Quando a gente está desse jeito, eu não sei o que fazer, Deus. Eu não sei o que fazer. Aí, lá na parte B do versículo, mais no final, está escrito assim, ó. Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Amém? Aleluia. Deus que vivifica os mortos. O que ele fez com o filho da viúva? Trouxe vida. Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Queridos, agindo Deus, alguém impede? A gente tem uma música que a gente canta aí, né? Agindo Deus, quem impedirá? Aí eu lembro de uma mais velha, mas não vou cantar não, senão... Isaías 43:13, irmãos. Agindo Deus, quem impedirá? Deus que chama à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Você tem uma dívida aí? Você tem uma necessidade? Você tem uma cura que você precisa? Deus, eu preciso que o Senhor chame à existência isso para mim hoje. Deus, eu preciso que o Senhor chame à existência isso para mim hoje. Eu preciso que o Senhor traga. Ele que traz a provisão, irmãos. Ele que faz a multiplicação. Ele que faz. Nós somos cooperadores de Deus. E Deus dá essa graça ainda de nós podermos participar disso. Nós somos cooperadores. Mas existe alguma coisa em mim? Não tenho. Não tenho nada para dar para vocês. Nada. Mas eu sei que a palavra de Deus, ela fala de um Deus, que é o meu Deus. Posso dizer que Ele é o teu Deus, que traz à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Eu sei que tem, nesta palavra, falando de um Deus, que mora no meu coração, que diz que Ele colocou uma medida de fé dentro de mim. E que isso sim vai fazer com que a manifestação da multiplicação da farinha, a multiplicação do azeite na botija, ela venha à existência. Porque eu sei quem traz, que é Deus. Deus é quem faz. Amém?